Olá, eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar juntas um crisântemo amarelo. Mas antes, vamos ler uma palavra. Provérbios 10, versículo 24, diz assim: o temor do ímpio virá sobre ele, mas o desejo dos justos, Deus o cumprirá. Aqui nós temos o risco. Nós vamos começar pelas folhas, que eu coloco sempre tudo por baixo, porque fica mais fácil, né? Então, assim, cinza ônix, verde oliva e erva doce. Você pode escolher cores similares, uma mais escura, uma média e uma bem clarinha. Começando aqui por baixo, embaixo, quer dizer, no pezinho da folha. Eu vou puxar essa tinta pelo meio. Você viu que eu tenho duas ranhuras para a direita? Então, você vai pôr essa tinta mais escura. Se você escolheu cinza ônix, é com ele. Se você escolheu um verde pinheiro, um verde pântano, também. E você vai puxar para o lado da ranhura. Puxei. Agora, o restante eu vou preencher totalmente com o verde oliva. Aqui eu vou deixar o contraste. Aqui eu vou preencher no cantinho e vou dar uma misturada. Parece que não, mas a cor vai ficar diferente. Aqui, ó, eu tenho a linha de escuro. Eu vou preencher. Tô usando aqui o pincel número 10, mas para fazer esses cantinhos, quero fazer bem certinho aqui, ó, seguindo o risco, eu vou usar o pincelzinho número 2. Então, eu vou fazer a base dessa daqui, preenchendo, e já mostro para você como colocar a luz. Olha só, terminei de preencher. Agora, com o mesmo pincelzinho 2, eu vou pegar o erva doce. Eu vou colocar uma linha aqui, ó. Eu tenho o escurinho desse lado. Eu vou colocar uma linha bem rente. E eu vou puxar. Aqui no caso, puxando para a esquerda. Aqui, você viu que eu não cheguei com a tinta? Porque aqui é uma área de sombra. Então, eu só vou fazer assim, ó. Limpei meu pincel. Agora, do lado de cá, eu não vou pôr aqui. Eu vou pôr aqui. E vou fazer esse movimento pra dentro. Em cada gordinho desse aqui, ó, eu vou pôr um pouquinho. Pode ficar manchadinho, não tem problema. Contanto que esse lado fique mais claro, que fique iluminado. Aqui embaixo também só limpo o pincel. Agora, com o pincel 0, eu vou fazer só aquela linha no centro. E agora, eu puxo alguns risquinhos pra lá. E alguns risquinhos pra cá. Achei que ficou muito forte. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar o meu pincel número 2 em cima. Vai ficar uma linha mais forte, só que não vai ficar tão aparente. Tão desenhado. Olha, assim, ó, vai ficar mais suave. Agora, eu gostei mais. Eu vou fazer todas as folhas seguindo esse padrão. Olha, quis mostrar essa daqui pra você. Coloquei sombra toda essa área e um pouquinho aqui. E agora, esse restante, eu vou terminar com o verde oliva.
aqui também, ó, essas pontas, daí vou misturar um pouco. Pronto, agora eu vou colocar a luz. Meu pincel tá mais ou menos limpo. E essa luz eu vou colocar desse lado pra baixo, que eu tenho a sombra pra cima, né? Então, vai ser assim, ó. Aqui, aí eu vou puxar assim, nesse sentido, ó. Até a pontinha. E depois eu vou colocar aqui, puxando pra dentro, pra baixo. Só até esse. Aqui, nessa parte, vai ficar bem embaixo do crisântemo. Então, eu só vou fazer isso, ó. Eu dou uma limpada no pincel, assim, atravessado, seguindo essa orientação aqui. Ainda vou fazer com o pincel zero, acentuando alguns risquinhos assim. Esse aqui do centro. E depois alguns pro lado de cima também. E eu fiz a mesma coisa que eu fiz lá em cima. Eu voltei com o pincelzinho 2, passando em cima, para desbotar um pouquinho, para desmaiar um pouquinho. Até nesse daqui. Isso. E nessa outra folha aqui da esquerda, eu fiz o contrário. Eu não puxei a luz para baixo. Eu puxei a luz daqui para cá. Assim. E depois aqui para cima. Agora eu vou fazer uma coisa aqui, ó. Você não vai ter medo de fazer isso, tá? Peguei a cor mais escura que eu usei nas folhas. E bem esse espaço aqui eu vou deixar escurão. Eu já vou preencher. Aqui, ó, pedacinho. Aqui eu tenho as pétalas, então bem no meio eu já vou deixar um fundinho assim mais escuro. Aqui eu vou até fechar. E agora, com esse pincel número 6 mesmo, eu já vou colocar aqui, ó, cabinho. Carrego tinta só de um lado. Aí eu puxo. Mais um aqui. Vou colocar mais um aqui, porque esse tá vindo pra cá. Então, vou pôr mais um aqui, assim, curtinho. Lavo meu pincel. Pego o pincel 2. Agora, se eu fiz com a sombra assim, eu vou fazer com a luz assim. Então, ao contrário, ó. Esse vem até aqui. Esse termino aqui. Esse daqui, ó, eu vou colocar a luz e já vou subir com ele. Esse eu vou passar por cima. Ele sai dali. E vem sair aqui embaixo, ó. Esse daqui é dessa folha. Vou passar esse daqui por cima. A tinta pro lado de cá. Aqui, a folha, ela pode fazer isso aqui, ó. Aí, a gente já faz um acabamento ali. E essa folha aqui também. Posso fazer uma claridade aqui com ela. Eu ponho mais um faz de conta. Pedacinho. Deixar esse aqui mais claro aqui onde tá cruzando com o outro. Prontinho. Agora, nós vamos lá pra cima fazer os verdinhos também. Esta folhinha, eu vou colocar um pouquinho de erva doce dentro e vou fazer
no contorno um pouquinho do verde oliva. Ela não pode ficar assim tão redondinha, tem que ficar crespinha, tendo curvas também. Aí já vou passar o pincel aqui, ó, no meio. E é só isso. Cabinho, com o pincel número 2. Já tô fazendo o cabinho. Esses cabinhos, eles passam aqui. Você viu que eu pego tinta só de um lado, ponho essa tinta pra cima. Aí trabalho com o pincel deitadinho. Já vou fazer essa parte aqui também. Aqui não é redondo, não, faz esse movimento. Um pouquinho de erva doce aqui no centro. Vou dando pinceladinhas pra fora. Já tá pronto. Agora, esses aqui de cima é a mesma coisa. Coloco o erva doce no centro e o verde oliva em volta. Ou vice-versa. Ou você coloca o verde oliva e depois o erva doce. Dá o mesmo resultado. Isso daqui é colorido, da mesma cor do crisântemo. Esse não tem colorido aparecendo, tá? Esse daqui tá fechadinho ainda. E também não vamos complicar muito, só um pouquinho de luz no centro. Depois, se for preciso, a gente acrescenta um pouquinho mais. E vamos ao crisântemo. Nós vamos começar por esse aqui pequenininho e eu vou fazer da cor amarelo ouro. Eu vou colocar o amarelo ouro. Pense que cada linha dessa é o lugar onde você vai colocar a sombra de um. Então, vai ficar assim, ó, gordinho pra cima. Ó, você bate o teu pincel aqui, ó, do ladinho. E siga a linha. Esse do meio, você pode pôr aqui, ó, pra direita também. Aqui eu vou deixar um pouquinho mais gordo. Acho que o espaço do meu desenho ficou grande, então eu vou colocar mais um no meio. Não se preocupe que aqui depois a gente dá um... Eu vou mostrar pra você como colocar a sombra ali que vai dar certo. Ele vai ficar mais cheinho. Não, esse nem vou colocar. No teu risco eu vou dividir isso daqui melhor. Esse aqui também ficou separado. Importante que você comece daqui, porque onde você bate o pincel, vai ficar assim, ó, redondinho. Se você faz assim, o excesso de tinta fica ali e aqui você vai ter uma ponta. E a gente não quer uma ponta, a gente quer que fique assim, redondinho. Agora, bem simples. Vou pegar o pincelzinho pequeno, porque nosso espaço é pequeno. Um pouquinho do caramelo. Você pode usar outro tom, pode usar cerâmica, pode usar telha, pode usar tijolo, até o jatobá. Aqui eu vou colocar em cima do risco um pouquinho do caramelo. Essa é uma das formas de fazer crisântemo, tá? Tem várias formas. Quando eu tô fazendo, aqui eu coloquei 2 pétalas, então eu vou colocar uma outra sombra ali. Quando eu tô fazendo um desenho com crisântemo, geralmente eu não risco. Eu faço inteiro, depois eu já vou separando as pétalas com a sombra. Mas aqui eu vou riscar, porque eu sei que tem muita gente começando que ainda não tem essa destreza com o pincel
e precisa de uma linha para seguir, para ficar na proporção. Esse do meio, ele vai ficar assim, ó, com escurinho aqui, ele vai ter luz dos dois lados. Aí eu vou inverter aqui, ó, já começo a fazer a sombra para esse outro lado. E aqui eu vou deixar até um pouquinho mais escuro. Vamos imaginar uma sombra desse lado na flor. Aqui eu fiz dois também, tenho que dividir aqui também. Eu vou iluminar com amarelo limão. E a luz, ela vai ficar aqui, ela vai ficar desse lado, ó. Aqui. A luz você vai colocar sempre o contrário da sombra. Você evita passar a luz em cima da sombra. Esse eu vou passar aqui, ó, para os dois lados. Viu como a gente vai separando? Aqui não tem tanta luz. Então, eu vou colocar uma isca, porque aqui é lugar de sombra, então não precisa tanto do amarelo limão. Aqui eu vou chegar só um risquinho embaixo. Aqui também. Desse lado aqui, que é mais iluminado, eu vou colocar um pouquinho do branco, mas eu não vou fazer uma linha inteira. É só assim, ó, uma pinceladinha. Na verdade, ele vai dar só um brilho. Até aqui, ó, esse do meio. Pra cá não vou colocar o branco. Ó, isso daqui acontece quando o risco tá muito forte. O risco do carbono. Acaba ficando um contorno assim meio forte. Não tem problema, porque afinal a flor não tem todas as pétalas iguais, nem da mesma cor. Mas, às vezes, isso é um problema. Então, tem que tomar cuidado. Quando for tirar o risco do carbono, tem que ficar tudo parelho. Um pouquinho de branco a mais ali. Aqui em cima a gente tem umas pétalazinhas. E eu vou colocar, ó, 3 pontinhos de amarelo. Um pouquinho de caramelo aqui, só para dar uma corzinha. Pronto, esse é o botãozinho que tá começando a abrir. Agora, nós vamos fazer o maior. Eu vou preencher esse miolo aqui inteiro com amarelo ouro. Olha como eu preenchi. Até esse e esse. E aqui eu comecei a preencher em cima das linhas também para deixar essa parte livre. Eu vou pegar o caramelo, a primeira coisa que eu vou fazer, tá vendo esse miolo aqui? Eu vou fazer assim, ó. Viu que eu fiz aqui, ó, encontrando o risco, fiz redondinho. Aqui também. Agora, eu vou crescendo, mas eu não preciso chegar ali naquelas linhas. Aqui é o ponto central. Então, aqui vai ficar mais escurinho. Agora, eu vou pegar pouquinha tinta, só no cantinho do pincel, e vou colocar essa tinta bem em cima do risco e vou dar uma esfumaçadinha para fora, para trás. Aqui também eu vou passar bem em cima do risco. Para lá a mesma coisa. Pro lado de cá, bem em cima do risco. Aqui, ó, bem em cima do risco.
aqui também. Cheguei aqui, ó, no centro, continuo fazendo a mesma coisa pro outro lado. Aqui também, ó, em cima do risco, esfumaçando para trás, para cima. Só aqui no contorno que eu ponho e tenho que esfumaçar um pouquinho para dentro, lógico. Já fiz o lado de lá. Agora, aqui embaixo, você viu que tem um espaço que não tem risquinho. Eu vou deixar uma pincelada de caramelo. E esse caramelo eu vou esfumaciar para cima e para baixo. Eu vou usar uma pitadinha de vinho aqui no miolo. E eu vou deixar assim, ó, batidinho, crespo. Já aproveito esse restinho e vou deixar aqui escurinho também, mais escurinho. Mais um pouquinho. Bem no centro. Vou limpando pra lá, venho limpando pra cá. Agora, com o mesmo pincel, você vai pegar o amarelo limão e vai fazer isso aqui, ó. Nessa área, você vai colocar por dentro, aqui, ó, em cima do amarelo, não em cima do caramelo. Pequenas pinceladinhas. Aqui eu tenho a linha de fora com contorno, então fique um pouquinho para dentro só. Se você estiver fazendo com outra cor, você pode fazer isso daqui com o branco. Se estiver trabalhando com cor de rosa, por exemplo. Bom, essas são as pinceladinhas curtas. Aqui a gente já tem uma um pouquinho mais comprida. Você vai ficar em cima do amarelo. Aqui e aqui a gente já começa a bater o pincel ali, ó, pincel gordo de tinta e puxa. Pincel gordo de tinta e puxa. Você não vai trazer esse amarelo até aqui. Você vai limpar o teu pincel, tá vendo? Ele termina assim, ó, em nada. Aqui, ó, central. Essa última aqui. Agora, eu vou preencher essa outra parte aqui de amarelo, até aqui, ó, vou preencher inteiro. Aqui, eu já vou mostrar. Eu vou colocar o amarelo por baixo. Olha, eu tenho um risco ali, eu não tô passando em cima. Tô passando por baixo. A pincelada assim, ó, do jeito que tá no pincel, tá? A pincelada na largura do teu pincel. Esse é um pincel número 6 aparado. Aí aqui você pode preencher inteiro. Esse lado aqui também, ó, por baixo. Aqui até cabe mais um. Vou colocar mais um também. Agora vamos colocar o caramelo. Aí, nessa parte, eu vou colocar a sombra pro lado de cima. Você viu que até aqui eu tava colocando assim. Agora, eu inverti. Vou colocar sempre em cima do risco, mas pro lado de cima. Aqui que eu não deixei espaço direitinho, o amarelo não cobre esse cinza ônix. Então, eu vou deixar a folha por cima do crisântemo, nesse pedaço. Nessa parte aqui, eu vou colocar bem em cima do risco.
Como eu vou deixar a folha por cima, não tenho que fazer pontinhas aqui. Onde tá dividido assim, eu vou fazer mais um. Aí nós vamos ter várias pétalas. Aqui eu já vou começar a fazer bem em cima do risco de novo, ó. Viu como aqui inverteu? Aqui eu já trabalho assim. Aqui eu tô trabalhando assim. Essa parte aqui, posso deixar mais escurinha. E ali vou deixar mais clarinho. E agora eu vou fazer com amarelo limão. Vou puxar aquela pincelada. Aqui, essa já tá feita. Agora aqui eu não vou fazer esse movimento, vou fazer esse movimento, ó. Que a pétala vai ficar uma por cima da outra. Aqui já vou inverter. O meio sempre vai ficar assim meio reto. Aqui você puxa teu pincel. Aqui eu já vou inverter. Um pouquinho mais de caramelo. Tirar um pouquinho da marca desse lado. Aqui também ficou sem sombra, então vou colocar um pouquinho mais escuro aqui. Não vou colocar aquelas pinceladinhas que a gente costuma colocar aqui no meio, porque em cima do amarelo é um pouquinho mais difícil. O amarelo não cobre o caramelo e nem o vinho. Esse lado aqui é um pouco mais escuro, por isso que eu tô escurecendo de novo. O lado de lá fica mais claro. O meu trabalho ainda tá todo molhado. Se tiver seco, você vai ter um pouquinho mais de dificuldade de fazer esse retoque aqui. Eu tenho certeza que da forma que você conseguir fazer, seguindo o risco, vai ficar um trabalho bonito, vai parecer crisântemo, com certeza. Ajeitei aqui o que precisava. Agora eu vou ajeitar aqui, ó, a folha. Pincelzinho número 2. Aqui, ó, tô ajeitando. Aqui já ajeitei. Agora eu vou fazer esse lado aqui. Eu tenho certeza que você pintou bem direitinho igual o risco. Então, você não vai precisar fazer esse negócio que eu tô fazendo aqui. Se caso você passou uma pontinha em cima, então agora você já tá vendo, ó. É só fazer isso com um pincelzinho pequeno que vai ficar bem bonitinho. Se precisar, pode voltar com um pouquinho do amarelo. Prontinho, já te ensinei a remendar também, se precisar. Agora, eu acho que precisa ajeitar um pouquinho mais aqui. Eu vou escurecer um pouquinho mais com vinho. E eu vou só puxar aqui, ó. Olha a diferença, aqui, ó, onde eu coloquei e aqui onde não coloquei. Então, você vai puxando, tirando aquela linha, aquela marca. Puxando entre as pétalas. Pronto, se puxou demais, você pega o amarelo ouro e você faz isso aqui, ó. Só os finzinhos. Olha que legal que vai ficando. A tinta tá úmida, você puxa com pouquinha tinta só, né? Porque se colocar muito vai entrar demais. E a gente não deixa assim, ó, só preenchido. Aqui tem que virar o pincel, né? Lembrando que isso aqui é com pincel, com amarelo ouro.
Não puxe com o limão aqui, porque o limão não vai ficar uma tonalidade muito legal. Olha que inverte. Agora, da mesma forma que eu fiz ali, alguns pontinhos de branco, eu vou colocar aqui também. Assim, ó, muito pouco. E vou colocar só até essa daqui. Para esse lado, não. Só o lado de lá. De pouquinho, se precisar, você vai acrescentando. E aqui tem que virar. E com muito cuidado para não chegar com o branco em cima do caramelo. Então, só venho até esse daqui. Pra cá não vou colocar. Prontinho, agora eu vou esperar secar um pouco para eu fazer um pouquinho de sombra. Agora o trabalho tá seco. Eu vou pegar o pratinho, uma pincelada de água, só coloquei o pincel na água e tirei. Uma pincelada de cinza ônix. Vou misturar. Tiro o excesso de tinta do pincel e eu vou fazer aqui, ó, nesses cantinhos. Se você quiser fazer com diluente, pode fazer. Eu tô colocando o escurinho só aqui no cantinho. Vou pôr um pouquinho aqui também. E um pouquinho aqui desse lado, do mesmo jeito. Um pouquinho aqui em cima. E um pouquinho aqui embaixo, mas assim, bem pouquinho. Ó, não gastei nem a metade daquela pincelada. Agora eu vou lavar esse meu pincel. E eu vou pegar uma pinceladinha de amarelo limão. Eu não vou colocar água. Do jeito que ela tá aqui, eu vou fazer isso aqui, ó. Começo em cima e saio um pouquinho pra fora. Como o tecido tá seco e a tinta tá do jeito que ela veio no pote, ela tá durinha, eu tenho que pegar pouquíssima tinta. Porque se eu pegar muito, eu vou fazer uma mancha. E eu não quero fazer uma mancha. Só quero que fique assim meio amareladinho. Cuidado para você não deixar uma linha amarela. A ideia não é essa. A ideia é só quebrar aqui essa parte. Quebrar esse escuro. O amarelo, ele ajuda a equilibrar um pouco. Aqui a mesma coisa. Um pouquinho só aqui. E um restinho aqui, só para dar um toque de amarelo mesmo. Aqui ficou meio manchado, tá vendo? Então eu vou voltar com um pouquinho do cinza ônix já misturado no pincel com o amarelo. Pronto. Eu vou usar um molde vazado, mas eu não vou usar o desenho dele, eu vou usar só a borda. E eu vou colocar aqui, ó, bem centralizado no meu trabalho, que fique a mesma distância dos dois lados. Você viu que eu peguei aqui, ó, a altura do crisântemo menor, e aqui você pode pegar por essa parte da folha aqui, ó, veja esses dois pontinhos, tá bem na beiradinha. Eu vou usar uma brochinha, você pode usar um pitô ou um pincel maior. Eu hidratei na água, sequei, mas ela tá úmida, ó. Aí eu vou pegar um pouquinho do cinza ônix. Primeiro tem que segurar bem, porque não pode mexer.
Ó, eu pego um pouquinho do cinza, tiro o excesso e agora eu vou fazer um contorno. Eu não vou fazer aqui, não, é pra fora. Mais um pouquinho de tinta, não precisa ficar muito forte. Eu quero marcar aqui o lado de fora. Eu vou mostrar pra você esses dois lados. Você viu que é tão pouca tinta que eu tô passando em cima da folha e não vai dar diferença nenhuma. Agora que eu fiz com o cinza, eu vou fazer com o amarelo limão. Eu tenho um restinho aqui, posso até pôr mais um pouquinho. E com esse amarelo limão, eu vou fazer isso aqui, ó. Um pouquinho por cima, mas eu vou sair além do cinza que eu tinha colocado. Olha, não é para você fazer um contorno, é para fazer a linha. Minha mão já tá fazendo sombra, né? Para fazer a linha aqui bem certinho. Eu vou levantar aqui o stencil para você ver o efeito que vai dar. Aí eu vou fazer a outra parte, porque daí eu vou ter que virar aqui, vai ficar complicado. Segura bem. Olha, vai ficar assim, ó. Então agora eu vou fazer o outro lado aqui de baixo. Trabalho pronto. Se você gostou, deixa sua curtida, deixa seu comentário. Olha o que eu quero mostrar para você. Esse mesmo desenho eu fiz aqui em rosa. Ainda não finalizei. Tô fazendo um americano, mas só para você ter noção de cor. Como fica bonito em qualquer tonalidade. O risco você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br. Para todas as pessoas que me apoiam, eu agradeço de coração. E agora, nós vamos ver para quem que eu vou mandar o beijinho especial de hoje. Essa é minha aluna Fátima, que mora em São Miguel do Oeste, Santa Catarina. Ela teve que parar de fazer crochê por causa de um problema de saúde. Precisa ficar o dia inteiro sentada. E como precisava ocupar o seu tempo, começou a procurar algo interessante em vídeos. Depois de observar vários profissionais, se deparou com o canal Sonalu Pinturas. Foi paixão à primeira vista. Hoje, ela pinta quase todos os dias. Já fez tapetes, blusas, panos de prato. E diz que a pintura a mantém com vontade de viver. Estou encantada com a sua história e com o bom humor do seu marido. Sabe o que ele disse? Que a Galeria Virtual Sonalu deveria se chamar Galeria dos Ressuscitados. Um beijo grande para você, viu, Fátima? E um abraço para o seu marido. E se você também quiser fazer parte desta galeria, é só mandar uma foto sua pintando um trabalho meu, dizendo de onde você é, pelo meu Instagram, pelo meu Facebook ou até mesmo pelo meu e-mail. E qualquer hora a sua foto pode aparecer aqui, sempre nos finais dos vídeos.